Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para a nossa live dos seguidores desse livro fantástico, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Encerramos essa nossa temporada e hoje nós vamos refletir juntos aqui sobre alguns pontos principais, alguns pontos que nos tocaram, alguns pontos que a gente sente que realmente trouxeram algum tipo de transformação para as nossas vidas. Então, como se fosse um resuminho, vamos retomar aqui juntos. E é um convite também para quem quiser entrar, para dar um oizinho aqui para nossa comunidade ou para compartilhar pessoalmente a sua história, né? O que você tem sentido aí de diferente, de intuição que veio, insights, sinais que vieram sincronicamente e que tem a ver com tudo que a gente vem estudando aqui, né? Enfim. Então vocês estão super bem-vindos, tá? Mas, a princípio, eu vou começar aqui como uma espécie de esquenta com a nossa querida monitora Dani Dias, né? Que é a nossa aluna representante, vamos dizer, representante de turma, porque ela é super estudiosa, super focada e nos acompanha desde as primeiras temporadas, né? E a Danizinha já está aqui dando boa noite, comunidade linda. Eu que digo, estou muito grata pela presença de cada um de vocês aqui. Venham entrando, sejam muito bem-vindos, né? Tudo bom, Danizinha? Tá animada para o nosso papo? O Márcio Narras já falou que quer participar também, que quer contar pra gente, né? O que ele tem sentido aí de diferente depois do estudo desse livro. Ou também, se só quiserem dar um oizinho, tá, gente? Não precisa se comprometer com depoimento. Fiquem à vontade aí, ó. Não fiquem tímidos, não. Tá? Vocês sabem que aqui a gente está num grupinho super de uma vibe boa, né? O nosso grupinho, a nossa comunidade é muito acolhedora, muito amorosa. Então, assim, vamos lá. Por isso, inclusive, que eu tô até fazendo aqui no Instagram, né? Para ficar realmente só aqui entre o nosso pessoal cativo ali, né? Que tá sempre aqui com a gente. E Jackson tá lá me dando boa noite. Gustavo, tudo bem, queridos? Vocês não topam entrar, não, para dar um oizinho, para o pessoal ver vocês, comunidade conhecer vocês, ou para contar alguma coisa aí, compartilhar algo com a gente? Se vocês toparem, tá, gente? Quem durante o papo aí se animar, dá um oizinho lá, fala, ó, quero entrar, tá bom? Se não, a princípio eu vou começar aqui com a Dani e depois eu vou chamar você, tá, Márcio? Já, já. Vamos lá, Danizinha? Vamos me ver e me ouvir, que o Instagram às vezes dá esses probleminhas. Vê aí, Dani, se foi o convite, porque eu te chamei já. Ou então me manda um convite. Ah, entrou! Ê, tá me vendo, Danizinha? Não! Ai, que coisa boa! Não! Ai, não tá! Você só. Não! Puxa vida! Eu vou sair e entrar de novo, Kel. Tenta só mais uma vezinha. É porque, gente, a gente já fez assim e acontece isso, dela entrar e não conseguir me ver. Que louco, né? Aí ela só fica me ouvindo, né? E a gente consegue vê-la, mas ela não vê a gente. É ruim também, né, para interagir. Mas vamos ver, vamos deixar mais uma vezinha, tentar mais uma vezinha. Oi, Nanoto, tudo bom? Seja bem-vinda. Que bom você conseguiu vir ao vivo, né? Daniela Faertes, grande psicóloga. A gente vai fazer uma live qualquer hora, hein, Dani? Eu vou depois te escrever, hein, pra gente fazer, porque eu fiquei um tempão em pausa, tá, Dani? Por isso que eu não te chamei ainda, que eu já falei pra ela que a gente vai criar uma live bem interessante, mas eu vou fazer, gente, um quadro de saúde. Então eu vou fazer a live com a minha irmã, a gente vai contar depois direitinho pra vocês. A live com a minha irmã, continuando o livro do Napoleão Hill, que vai ser a Atitude Mental Positiva. Mas eu vou, em paralelo a essas lives do Tools, aqui dos nossos livros e tal, eu vou fazer algumas lives de saúde, tá? Que eu vou divulgar para vocês. E aí vou chamar minha amiga psicóloga, minhas amigas psicólogas, médicas, para trazer uns temas interessantes, né? De saúde integrativa, fazer aí umas trocas legais, tá? Com os meus amigos que também são profissionais de saúde e tentar unir sempre com algum olhar aí que amplie, né, os nossos horizontes. Gente, cadê a Dani? Agora ela sumiu. Dani, cadê você? Manda o convite aí de novo.
Gente, hoje eu nem consegui falar muito aqui nos stories para divulgar a live, tá? Mas porque realmente foi um dia cheio. Eu tive aniversário de uma amiga agora também para ir. Quer dizer, da filhinha de uma amiga, uma amigona minha que eu tinha que ir. Então, assim, meu dia foi muito cheio. Mas estamos aqui, ó. Cadê, Danizinha? Deixa eu tentar mandar de novo. Vai, vê se foi. Ó, boa, Ana Noto. Ela falou, pode chamar pro quadro de saúde de falar para falarmos de envelhecimento. Boa, vou chamar, vai ser um prazer. E Danizinha aí agora, nada? Não tá me vendo ainda não? Não tô te vendo. Ah, então não tem jeito, gente. Infelizmente, Dani, desculpa, mas assim, você vai ter que, né, imaginar aqui. Vamos continuar na sintonia total, mas, Isso. né, na dimensão ali. Depois você vê a live, você revê a live. Mas a gente já passou por isso, né? O Instagram a gente tem Já. esses probleminhas de vez em quando, né? A Sim. gente já passou por isso e não atrapalhou em nada, Não, não. né? Não é a mesma coisa, mas tudo bem, vamos indo. E aí, Danizinha, tudo bem? Quanto tempo? Como Pois você é, quanto tá? tempo. Boa noite, Kel, querida. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, comunidade. Boa noite. Me conta, Darizinha, você leu esse livro, né? Já tem um tempão que você já terminou ele e tal. Você já tinha lido antes, aí você releu. Então vamos retomar aqui, mesmo que não esteja muito fresquinho, porque é uma troca aqui informal, né? Assim, os pontos principais que ficaram. Não é que precise ter uma aula fresquinha que está com todos os pontos ali, né? E retomar tudo. Nem dá tempo, porque inclusive hoje é para ver se alguém lá, né, fica com coragem de entrar e dar um oi. Hoje é mais a live dos seguidores, mas você, como nossa seguidora raiz, né, desde as primeiras, que acompanhou todas as temporadas e tal, super estudiosa, é uma honra ter você aqui com a gente. Você é uma seguidora muito especial, né, que já faz parte da equipe Tools, realmente, né? E, e aí eu queria que você trouxesse o que ficou para você, né? Mesmo que você já tenha terminado há muito tempo, é até bom por um lado, porque assim é realmente o que repercutiu em você num nível mais profundo, sabe? Um resuminho para você do significado do livro para você, né? Ou sei lá, o que você quiser falar sobre isso. Sim, eu achei esse livro muito interessante, Kel. E assim, eu aprendi, eu tô aprendendo a ser mais esperta que o diabo mesmo, né? Que ali tem todas as dicas e as ferramentas para que a gente pratique, né, no nosso dia, que o objetivo do estudo é esse, trazer para a prática, né? Então foram vários pontos assim interessantes, muita questão assim da autoanálise, do autoconhecimento, tá sempre ali se policiando, a questão também dos pensamentos, né, que a gente às vezes cai em tentação e é onde o diabo atua, né, principalmente ali com o medo, né? Então a gente tendo essa autoconsciência, essa autoanálise, fica um pouco mais fácil de identificar e corrigir, né? Fazer aquela correção da mente, assim, meu pensamento não tá positivo, vamos mudar o foco, vamos pro positivo agora, sabe? E também lidar com os medos, entender que eles estão ali, que eles podem estar te direcionando também a questão do perigo, né? Para você ter um pouco mais de cuidado, mas também para você ter uma outra postura, sabe? Reconhecer que o medo tá ali, mas não se deixar levar por eles, né? Que é o importantíssimo, porque pelo que eu vi, assim, o negativo, o diabo, ele atua justamente no medo, na dúvida, na incerteza, né? Diferente do oponente, que é o que ele fala, né? Que é a certeza, a fé, a coragem, essa determinação, essa persistência, né? Para ir atrás dos seus objetivos e concretizar eles. Uhum, exatamente. E você percebeu algum daqueles medos que são os 6 medos principais, né? Que todo ser humano costuma ter? Você percebeu algum que já era muito assim familiar para você, ou que foi mais difícil de você vencer? Sim, eu acredito que o medo da escassez, né? Não só assim financeira, mas a escassez de um modo geral, assim, questão de relacionamentos, de amizades, de financeiro também. Então, era um dos medos que eu reconheci que eu tinha e que eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei o quê? A trazer para a consciência a abundância.
sabe? A abundância de uma forma geral. Eu sou abundante, a minha vida é abundante. Então eu consegui transmutar, né? Trouxe para a consciência e consegui transmutar. Uhum, exatamente, porque é incrível como é que a gente, ao identificar, a gente vai tirando a força daquilo, Isso. né? Por isso que você falou muito bem essa questão de trazer a consciência para a gente não sair, para a gente sair do automático. Mas assim, é impressionante, né? Eu estava até procurando aqui os medos certinho para citar para quem está aí meio perdido, para retomar aqui mesmo, né? Mas assim, todo mundo tem em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, passa por esses medos, por esses questionamentos. E a gente fica vendo como realmente isso faz parte, assim, já até da nossa cultura, né? Isso fica impregnado ali. E daí a gente volta para aquele outro ponto que é muito importante também, que é a força do ambiente, né? Que a gente falou semana passada. Não sei se você teve a oportunidade de ver, Dani, essa live que a Sim. gente fez, eu e Vitor Diamante. Maravilhosa. Meu Deus, foi muito boa. Gente, quem tá Foi. aqui e não viu essa live, sério, tem que ver. Para mim foi Tem que ver. assim, foi uma das melhores lives. Sim, total. Assim, foi muito bom mesmo, porque esse tema, bom, eu sou suspeita porque eu amo esse tema, né, das constelações sistêmicas, esse tema de dinâmicas familiares, enfim, e a gente conseguiu fazer um paralelo com a física quântica, a gente foi unindo com tudo que a gente estudou, que a gente estuda aqui no TULS, com a filosofia do Napoleão Hill, com a questão dos pensamentos automáticos, as neurociências, enfim, foi muito legal. Super recomendo. Mas a gente frisou muito nessa questão do ambiente. Como sendo, para quem está aqui meio perdido, né, e também para todo mundo aqui retomar, a influência que a gente acaba recebendo das pessoas à nossa volta. Por isso que ele fala que é o poder do ambiente, o poder de influência do ambiente. Porque é uma força muitas vezes invisível, a gente às vezes não se dá conta, mas aquela convivência acaba trazendo pensamentos ou sensações para a gente que a gente precisa estar de olho, como ele diz aqui, a força do ambiente e a força da cautela, da precaução, né? Para a gente filtrar essas influências para que sejam positivas, fortalecedoras e não enfraquecedoras e negativas, né, Danizinha? Exatamente. Então, É cuidar assim, muito. então é importante a gente trazer a consciência, né? Quais são esses medos e o que a gente pode fazer para trocar esse pensamento, né? Igual você estava falando aí, né? Que você foi trocando aquela crença ali meio que você viu que estava baseada numa certa escassez por pensamentos mais positivos, né? Exatamente. E ter a mente forte, né? É blindar a mente mesmo e é focar no positivo, porque o negativo tá aí a toda hora. A gente tem a escolha e tomar a decisão. Eu quero focar em onde? No negativo ou no positivo? Sabe? Então, sempre quando acontece alguma situação, aí eu penso, não, mas olhando para o lado positivo, eu tenho até uma amiga que diz assim, Dani, você é muito positiva, assim, mas isso é treino, é decisão diária que a gente toma todos os dias quando a gente traz para a consciência, que fala ali, a questão da autoanálise, da autoconsciência que a gente tem, orar e vigiar, e estar sempre atento, né? Uhum, exatamente, é uma escolha e isso é uma das coisas, né, gente? Até para a gente já retomar assim, esses pontos que são bem importantes para a gente levar para a nossa vida, né? Esse é um dos grandes pontos que ele fala também, que é para a gente exercer o nosso livre-arbítrio. É literalmente como você falou, é um treino, é uma escolha que a gente tem que fazer diária de manter essa sintonia no positivo, filtrar essas vozes do medo, que essas vozes é o que ele chama de vozes do diabo, que é por onde o diabo entra. Ele pega a gente nesses medos, que deixa eu fazer um parêntese aqui para retomar para quem não lembra ou para quem não estava aqui antes, que é o medo da pobreza, são os 6 principais medos, tá? Da pobreza, da crítica, medo de doenças, medo da perda de um amor, ou barra solidão, né? Velhice e morte. Então, olha como são temas que realmente a gente percebe, né? Seja um momento da vida em que a gente se identifica com isso, que a gente percebe essa fragilidade humana em relação a esses temas. São temas universais, né? O Jackson tá ali falando, medo de ficar sozinho, exatamente, mas eu até coloquei esse junto da perda do amor, porque às vezes a pessoa sofre muito e nem é tanto pelo amor, pela relação, é pelo medo de ficar sozinha. Então acho que ele tá embutido ali naquele.
né? Mas poderia até ser específico, porque o medo da solidão também tem muita gente que sofre bastante com isso. Mas seja como for, gente, o recado geral é que o medo, ele nos paralisa, ele nos aliena. Né? No livro todo ele fala muito nessa questão da alienação, que é quando a gente está ao contrário do que estamos propondo aqui, de ficarmos conscientes, de treinarmos a nossa mente, escolhermos pensarmos positivos e tal. Quando a gente não faz isso, a gente deixa aí no automático, a gente recebe a influência do ambiente, a gente vai seguindo ali medos que a gente nem sabe como vão sendo impregnados na gente, pela nossa cultura, pelo nosso ambiente, por coisas que a gente veio ouvindo na nossa infância, ou até pelas experiências que a gente vai passando, porque nem sempre são experiências bem-sucedidas, a gente vai às vezes se frustrando aqui e ali, vai formando crenças limitantes. Seja o que for, ele diz que tudo isso nos aliena da nossa. De atingirmos a nossa versão mais completa, mais realizada, de sermos nós mesmos, nos aliena da nossa capacidade infinita, né? De nos realizarmos, de tudo que a gente pode construir quando a gente está conectado com a central inteligente. Então, ele fala para a gente prestar muita atenção, porque senão a gente fica ali vendido para os nossos medos, né? Quer comentar, Dani? É exatamente isso, porque às vezes a gente tem tanto medo de arriscar que a gente acaba desistindo antes de tentar. E se a gente fosse um pouco mais persistente, a gente alcançaria os nossos objetivos, sabe? Não se deixaria paralisar por eles. Exatamente. Isso é outra coisa muito importante que ele fala, que é a questão de termos um propósito que E definido, propósito definido. Esse é outro ponto, gente, fundamental, que tem que ficar pra gente como mensagem, né? Como um lembrete, assim, necessário para a vida, porque é o que a Dani falou. Como é que a gente vai saber o que a gente quer e lutar pelo que a gente quer, né? A gente precisa ser resiliente, ser persistente, mas e se a gente nem sabe o que a gente quer? Então, assim, ele fala que a gente precisa ter um autoconhecimento, em outras palavras, né, a la Eckhart Tolle, praticarmos muita presença, o silêncio, para ouvirmos a nossa alma e definirmos um propósito pelo qual a gente deve realmente lutar, persistir, sonhar com ele, né? exatamente. E senão a nossa vida também fica ali passando no automático, fica um dia igual ao outro. E a gente perde muitas vezes o sentido. É por isso, gente, que até lembrando do que a gente aprendeu com o Eckhart Tolle, né? Que muita gente fica com vazios, preenchendo esses vazios com coisas materiais, fugazes, né, que vão só aumentar esse vazio, que não nutrem realmente, porque não vem da alma. Vem só nutrir ali, satisfazer, nos satisfazer na superfície, mas não realmente conecta com a nossa alma, né? Exatamente isso. E ele também fala aqui no livro, Kel, que, tipo assim, os alienados, né, eles comem muito, assim, sem controle, eles não cuidam da saúde, né? E também, tipo, gastam todo o dinheiro. Então, são pontos, assim, que a gente, se a gente tiver bastante consciência, a gente consegue passar por cima disso e ser mais esperto do que o diabo, né? Sim, muito bem lembrado, exatamente. Ou seja, quando a gente se aliena do nosso poder de termos consciência, do livre-arbítrio, né, de filtrarmos, monitorarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, então a gente fica indo ali no automático ou pela influência da cultura, do ambiente, do que está na moda, tarará, a gente não se conecta nem com o nosso propósito definido, com o nosso propósito, vamos dizer, né? Com a força de superar as adversidades para aprendermos com ela, né? Não, a gente faz o quê? A gente se rende ao fracasso. E não entendemos o fracasso como uma situação temporária, né? Então a gente não consegue ter essa linha do tempo, a gente fica ali preso numa experiência que naquele momento nos frustrou, não foi exatamente como a gente queria ou quando a gente queria, mas se a gente não enxergar como temporário, a gente está se alienando naquilo também, porque a gente vai deixar de lutar pelo que a gente quer realizar, porque a gente vai se ver ali paralisado pelo medo, paralisado por essas crenças negativas que podem vir por conta de desafios, de situações que podem nos frustrar momentaneamente. Isso não significa que paramos ali, a gente não pode parar.
Então, esse é outro ponto que o Napoleão Hill deixou muito claro aqui pra gente, né? Do aprendizado com as adversidades e a partir desse olhar para os fracassos como situações temporárias. Exatamente. E lembrando que nada é definitivo, nada é permanente, tudo muda o tempo todo. Só que quando acontece alguma adversidade, cabe a gente, vamos trazer para consciência, né? Vamos Uhum. trazer para consciência. Vamos ver o que a gente pode aprender com isso. O que isso está me mostrando? O que eu posso crescer, né? É, e aí até lembrando também do Eckhart Tolle, né? Porque não tem como, né, gente? Porque Pronto. nosso estudo com o Eckhart Tolle também foi muito marcante, né? Eu lembro dele o tempo inteiro e Maravilhoso. principalmente com essa frase, né, de a vida é minha amiga, não é minha inimiga. Então, assim, isso está me ensinando alguma coisa, né? E o Napoleon Hill também nos lembra disso, né? Para a gente buscar a harmonia, buscar a sabedoria do tempo também, né? A gente poder entender que algumas coisas vão levar um tempo. Então, a gente tem que ter cautela, que é outro princípio também que ele fala, né? É um autodomínio, tudo isso, né? O autodomínio, perceber ali, fazer um automonitoramento, fazer né, esse filtro aí do nosso olhar sobre as situações, né? Mantermos nosso propósito definido, superarmos adversidades, prestarmos atenção no nosso ambiente, né? E termos cautela justamente com as nossas escolhas e com esse ambiente, para a gente poder ficar conectado com essa sintonia positiva, que nos permite o acesso direto à central infinita, né, de inteligência, a central de inteligência infinita, que é Deus, ao invés de darmos espaço para o diabo. Porque, como nós viemos falando aqui, ele nos mostra o tempo inteiro no livro, o diabo entra pelas vozinhas negativas que nos fazem duvidar de nós mesmos, de duvidarmos dos nossos sonhos, duvidarmos que somos capazes, né? Exatamente isso. E nós somos capazes de a gente estar aqui para realizar, a gente está aqui para ser feliz. Claro, viemos aqui com nossa missão para evoluir, para aprender, mas para também ser feliz, para alcançar os nossos objetivos, realizar os nossos sonhos, né? Só que a gente tem que passar por algumas situações e aprender com elas, que é isso que faz a gente crescer. E é tudo também uma preparação. Eu acredito muito na preparação. Tudo que está acontecendo hoje está me preparando para amanhã, sabe? Para as coisas que vão vir para mim amanhã, sabe? Que vai vir para o meu crescimento, para o meu melhor. Exatamente, que por isso que é legal essa coisa do tempo também, né? Para a gente ter essa perspectiva. Porque senão, muitas vezes, a gente não entende aquele outro princípio lá do Caibalion, né? A lei do retorno, né? De que a gente colhe, que a gente planta. Então, assim, a gente não entende coisas que às vezes acontecem e que lá na frente a gente vai entender que a justiça divina foi feita, né? Que aquilo que a gente plantou veio para a gente em algum momento, mas a gente não tem a perspectiva do tempo, se a gente quer imediato, só ali naquele prazo curto, a gente acha que a gente pode ficar se achando fracassado, né? A gente não entende que foi um momento, uma situação específica que de repente nos frustrou, mas que isso não significa que é toda a nossa trajetória frustrada, né? Então tem muito isso, essa perspectiva também faz parte da sabedoria que ele nos convida a cultivarmos em nós, né? Então, à medida que a gente vai se dando conta desses princípios e se protegendo mais, né, blindando a nossa mente e essa influência aí que a gente recebe do ambiente, né? A gente vai ficando muito mais conectado com nós mesmos, a gente pode se ouvir muito mais, né? E ali a gente vai se fortalecendo, a gente vai ficando destemido, a gente vai ficando autoconfiante, a gente vai ficando persistente e a gente vai tendo muito mais força de superação e vai realizar muito mais, né, os nossos potenciais. Exatamente isso. Né? Então, assim, muito lindo, né, gente? Tudo isso. Deixa eu ver aqui que o Jackson está falando. Se a pessoa está vivendo alguma coisa ruim, é porque é por algum motivo que a gente não conhece, exatamente. Por isso que essa perspectiva do tempo é tão importante, né? Porque com o tempo a gente vai entendendo que as coisas vão se amarrando, que uma coisa lá atrás, lá na frente, se revelou muito melhor para nós, né? Até mesmo por não ter acontecido ou por ter Sim. acontecido de uma maneira diferente. E a gente vai vendo como a gente vai sendo encaminhado para as coisas que a gente
tem que viver, né? As coisas que estão realmente no nosso caminho, né? Que estão realmente na jornada da nossa alma, que tem um motivo ali maior, né, para tudo, né? Exatamente, e lembrar que tudo que acontece é para o nosso bem, por mais que naquele momento não pareça, mas a gente não tem essa visão do todo, né? Então a gente tem que confiar na vida, confiar em Deus, confiar no universo, que tudo tá acontecendo para o nosso bem, para o nosso bem maior. Isso. E assim, outro conceito também, né, gente? Só para fechar aqui, aí já vamos ver se o pessoal quer falar e tal, mas outro conceito muito interessante também é, é a coisa do ritmo hipnótico, né? Porque assim, a gente faz essas escolhas que muitas vezes entram ali, a gente nem percebe que aquilo está reverberando dentro de nós, né? E aí acabam criando crenças automáticas que a gente, se não fizer esse trabalho de conscientização, a gente nem se dá conta e a gente fica vendido para aquilo, né? E a gente não se dá conta que aquilo nos deixa num ritmo hipnótico, repetindo e repetindo. Então você entra num padrão de pensamento automático. Isso vira um comportamento e isso vira uma maneira de ser. Então tem tudo a ver com o que a gente aprendeu com o Dr. Joe Dispenza através da física quântica, das neurociências. Ele confirma, né? Muita coisa, sabe? Quando ele diz, né? Ele falou aqui no capítulo anterior, né? Que cada átomo da matéria está em constante movimento, que não existem espaços vazios em lugar algum, né? Que o tempo e espaço são manifestações do movimento, né? Que tudo é átomo, né? E tudo é energia, e tudo isso vai ter uma frequência de acordo com o tipo de pensamento que a gente está conectando. Então ele fala que o nosso cérebro, olha só, é bem a leitura da física quântica, das neurociências, mas num outro olhar, né? Lá de 1938, quando ele escreveu esse livro. Ele fala, ó, todo o cérebro é um portal em potencial para o conhecimento que existe através dos universos. Todo o cérebro tem dentro do seu mecanismo a possibilidade de comunicar diretamente com a inteligência infinita, a fonte de onde provém o conhecimento de tudo que existiu, existe e existirá. Então, assim, ele fala dessa importância, né, da gente se conectar com algo maior, né, da gente entender que o tempo é a quarta dimensão ali, mas assim, o quanto os hábitos dos pensamentos podem influenciar na maneira como a gente enxerga, até mesmo para a passagem do tempo, né? Como eu falei aqui, você pode enxergar a frustração como permanente, sendo que ela, numa perspectiva ali, numa linha de tempo, você vai entender que ela foi uma etapa, e muitas vezes uma etapa necessária, né? Tinha um porquê ali para aquilo. Enfim, então, assim, muita coisa legal aqui que ele faz e que a gente se identifica, né, gente? A questão da mestre-mente também, que reforça isso que eu expliquei aqui, né? Desse princípio tão importante que é o cuidado com o ambiente, né? Então, esse conceito ficou conhecido como mastermind ou mestre-mente, né? E olha eu, gente, mestre-mente, que eu estou pensando em inglês. Mente-mestre, né? Mente mestra, ele chama. Então, assim, é porque realmente eu acabo que eu já falo o termo em inglês mesmo, que ficou muito, né? Mastermind, que é justamente para a gente não se alienar, a gente não correr o risco de ter recaídas. Então, a gente ter aqui a nossa comunidade, ter amigos, pessoas que têm um propósito parecido, ou que vão nos dar força, que acreditam na gente, que vão falar, não, vai lá, não desiste não, quando você está meio desanimado, né? Ou pessoas que simplesmente te inspiram, nos inspiram, né? Com o próprio exemplo. Então, assim, como é importante tudo isso, né, gente? E a nossa comunidade acaba sendo esse mastermind aqui, né, para nós. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, né, gente? Como já são 9h30, eu acho que a gente pode ir fechando aqui. Deixa eu ver só o que a Ana Noto falou. E essa consciência foi sendo moldada de 50 anos para cá. Na época dele, né, do Napoleão Hill, isso era utopia. Desta consciência plena, fico surpresa de tantos anos atrás, né, isso ser um mito. A Ana Noto falou, nós temos que acessar, aprender isso, exatamente. E tudo vem pela conscientização, pela presença,
o mergulho interior e a tomada de consciência, né, gente? Então, assim, vamos exercer o nosso livre-arbítrio, vamos lembrar a importância de nós monitorarmos nossos pensamentos, né? E nos mantermos positivos, nos mantermos nessa sintonia aí mais alta, mais elevada, até mesmo para nos conectarmos mais com essa grande central de inteligência infinita, que é Deus, né? Deus dentro de nós. E não darmos espaço ali para as vozinhas ali negativas, né? Para sermos justamente mais espertos que o diabo, né? E não cairmos aí nessas pegadinhas. Ai, ai, É muito verdade. Não, bom. é exatamente isso, né, gente? Porque a gente tá aprendendo aqui com esse livro a ser mais esperto do que o diabo. Então vamos botar em prática, né? Vamos ser mais espertos mesmo que a gente é capaz. Isso, sermos mais espertos que o diabo e assim nos conectarmos mais com Deus, com a Deus. luz, sermos toda a luz, né? Que nós podemos ser. Sermos um canal da luz, compartilharmos, né, mais e mais esses conhecimentos e às vezes até mesmo através de exemplos para inspirar mais pessoas, porque como é forte quando tanta gente está pensando negativo, né, gente? Como o próprio Eckhart Tolle falou também, isso polui, né? Tem ali uma psique coletiva, né, que fica realmente aquela psicosfera negativa. Então, nós contribuímos com esse propósito coletivo também. A gente deve se conectar com o nosso propósito individual, mas também com esse propósito maior de elevarmos a psicosfera do planeta, de sermos exemplo de esperança, de fé, de coragem, de resiliência, de otimismo para mais e mais pessoas. Porque aí a gente vai elevando a energia do planeta, que é algo muito necessário também, né? Então, é um Exatamente. compromisso nosso com nós mesmos, mas também é um compromisso pela coletividade. Exatamente, é que todos somos um só, né? Então a gente tem que fazer por nós, para a gente ter essa consciência cada vez mais elevada e também influenciar com a nossa energia, com a nossa consciência mais elevada no todo e ajudar quem não está com essa consciência, os alienados, né? Que estão ali, que a gente vê que estão precisando de uma ajuda, desse despertar, dessa conexão com a fonte divina, né? Estamos aí nessa período de transição planetária, né? Então tem muita negatividade, tem muitas pessoas que estão perdidas e se a gente puder fazer alguma coisa, ser realmente um instrumento de luz e ajudar cada um que está do nosso lado e contribuir para o todo. Exatamente. Ou pelo menos, né, estarmos preocupados, assim, estarmos comprometidos, vamos dizer, em mantermos isso, em ancorarmos essa consciência, essa energia, né? Então, isso já é um grande ponto. Porque às vezes a gente não consegue necessariamente influenciar assim diretamente outras pessoas, mas a gente pode, com o nosso exemplo e com a nossa energia, emanar isso, né? Então é muito importante, gente. Aí a gente forma aquele exército de luz, né? A gente tem que engrossar aí esse exército de luz. Vamos sustentar essas mensagens tão importantes, tão necessárias desses grandes mestres que a gente tem a honra, né, de estar estudando aqui, de virmos estudando aqui, né? Vamos levar para frente isso aí, né? Aí, exatamente. Muito bom, né, Danizinha? E tem alguma outra coisa que você lembra, assim, que você queira falar? Ah, sim, tem um ponto ali que me chamou muita atenção, que no primeiro passou despercebido, mas Ah, nesse segundo eu olhei e comecei a praticar. É, é sobre rezar com a certeza que você vai ser atendido, sabe? Jesus fala muito, né? Peça e será atendido, e ele falou isso aqui nesse livro e me tocou bastante, sabe? Que às vezes a sim. gente acaba até rezando no modo automático, sem muita convicção, né? Que a gente vai realmente ser atendido. E ele falou ali no dos pontos do livro que ele falou assim: rezar com a certeza que você vai ser atendido. E eu acho que é isso. Aí eu comecei a praticar isso. Tô pedindo tal Isso. coisa, eu sei que eu vou ser atendida, sabe? Se eu posso pedir o que eu quiser, eu vou ser atendida. Então eu comecei a trazer isso para minha prática assim diária, né? Isso me chamou muita atenção. Sim, maravilhoso. Eu estava até procurando aqui a parte que ele fala isso, né?
que é, para quem está com o livro, é na página, no finzinho ali da 175 e no comecinho, não, da 173 e no comecinho da 174. Porque, gente, eu vou até pegar isso aqui, porque que bom que você lembrou desse ponto, Dani. Sim, Obrigada. Porque é maravilhoso isso aqui, gente. E, aliás, era isso que eu estava muito. querendo até lembrar quando eu estava falando ali da conexão com o Dr. Joe Dispenza, porque, gente, é muito o que a gente veio estudando com o Dr. Joe Dispenza, né? Exatamente. Ele fala sobre prestar atenção, né? Ele pergunta o que ocorre com o cérebro enquanto uma pessoa está formando hábitos de pensamento, né? E aí ele dá essa resposta. O diabo fala claramente, ó, os desejos que são mesclados com sentimentos e emoções magnetizam as células cerebrais. Eu falei isso já na live passada, mas é bom retomar, porque, Sim, gente, é muito importante isso. Confirmou o que a gente veio estudando, né? Da física quântica, das neurociências. Então, desejos com sentimentos e emoções magnetizam as nossas células, tá? O nosso cérebro, ele fica conectado com essa vibração. E aí, essas células cerebrais, elas são preparadas para serem assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico, tá? Então, assim, elas são preparadas para atrair manifestação, para atrair aquilo na nossa realidade. Nos ensina a sermos co-criadores. Quando qualquer pensamento aparece no cérebro ou é criado lá e é misturado com sentimentos, ou seja, tudo que o Dr. Joe nos ensinou sobre conexão, né, integração mente-coração, né, cérebro-coração, essa coerência, né, mente e coração, é exatamente isso. Ó. Quando um pensamento aparece, é criado, misturado com os sentimentos, a emoção do desejo, aí a lei do ritmo hipnótico começa a agir, tá? E começa a traduzir isso no seu equivalente físico, ou seja, começa a manifestar, né? Começa a trazer aqui para o mundo físico. Então, de acordo com os pensamentos dominantes, que vão gerar uma determinada emoção, um determinado sentimento, né? Se ele fala que se estiver com esse desejo mais profundo, com intensos sentimentos envolvidos, vão criar hábitos de pensamentos, né? Que é a repetição dos pensamentos, que vão energizar, magnetizar, materializar esses pensamentos. Então, assim, gente, é como sermos co-criadores mesmo. É exato. tudo que a gente veio aprendendo, né? Sim. É Muito só um maravilhoso. reforço, gente, é um reforço. Tudo que eu acredito que os estudos do Tools se complementam. Cada livro vem complementando e reforçando o outro. E é exatamente o que a gente já vem estudando aí. É pensar, é uma intenção clara, uma emoção elevada, e a gente está emanando isso para o todo e a gente vai receber. Exatamente. Ai, gente, como é bom, né? A gente vai vendo que tudo vai, né, sendo costurado. É como se fosse assim, você vai formando mesmo aquela peça, né, de o quebra-cabeças ali. Cada pecinha vai encaixando e trazendo um outro olhar. Aí no nosso processo de transformação pessoal, né, eu sempre falo, é mais uma camada da cebola que a gente conseguiu ali, né, tirar e ir aprofundando e chegando mais e mais perto da nossa essência. Então, assim, como isso é importante, né? Ai, muito lindo, muito gostoso. Gente, e agora, ó, eu acho que eu vou. Danizinha, fica aí para você comentar com a gente, porque vamos chamar aqui o Márcio Narras. Márcio, você tá por aí? Eu não tô achando o seu nome, deixa eu ver aqui. Se não, me manda um convite, Márcio, por favor, que ele pediu que ele quer dar um depoimento, né? Só que eu não tô vendo o nominho dele aqui, gente. Será que ele não tá por aqui? Ana Noto, você não acompanhou esse estudo, não? Quem mais aí acompanhou esse estudo? Ó, achei o máximo, mas eu não sei se ele ainda tá aqui. Deixa eu botar. Tá ali, ó. Mas não tá aparecendo aquela opção para mim de entrar ao vivo. Ih, será que você tem que sair? Não, não, peraí, já sei. Vou achar, eu achei outro jeito aqui. Tem um maisinho ali embaixo. Peraí, gente, só um minuto. É porque tem tempo que eu não faço a live dos seguidores aqui. Eu esqueci. Márcio, te mandei, ó, um convite, tá? Vê aí se você conseguiu achar. Ih, que legal, Márcio. Tô achando que, peraí, tô achando que a Rose pediu para entrar e o Jackson também, ou foi engano, gente? Vocês estão querendo entrar para dar um oizinho para a comunidade? Acho que foi engano, hein? Mas quem sabe foi um engano ali, meio por acaso, né? Sincrônico. Peraí.
Quer dizer, que não foi por acaso, é porque o Márcio entrou e saiu, gente. Falou aqui que recusou, ele não deve estar conseguindo entrar. Márcio, tô te adicionando de novo, peraí. Quem mais aí vai animar, gente? Ó, Márcio, vê aí se agora foi. Por favor, Márcio, você tá aí? Ele tava aqui, né, gente? Mas será que ele ainda tá? Ali. Tá? Ele falou alguma coisa recentemente? Deu só um oi. Comentário? Hã? Ele deu um oi ali. É, mas agora que eu não vi que eu tava Agorinha. enviando convite. Vamos ver. Pera aí, pessoal. Espera aí só um pouquinho. Aguenta aí. Ah, é. Ele falou que tá ali, é. Então, Márcio, me manda um convite, porque eu não tô conseguindo te convidar aqui diretamente. Porque eu não sei o que que tá acontecendo. Você não achou um convite aí, não? Ô, Dani, você lembra onde que tava para falar para ele? Onde que aparece o convite? Tem que ir no que eu entrei, já aparece assim, pedir para participar. Só que aí vai subindo com os comentários. Tem que ir Ah, descendo para ver se ele ou ele sai e mas entra eu de mandei novo. outro convite agora, Márcio. Vê se você acha aí, Márcio, que você já entrou uma vez, lembra? E agora? Então, eu não sei se vai dar para ele entrar. Que pena, né? Ele falou que queria entrar. Poxa. Tenta sair, Márcio, e entrar de novo, que daí vai aparecer a opção pedir para participar. Mas eu mandei de novo. O pessoal tá lá, Mandou? rola pra cima e tal. Mandei vários aqui. Acabei de mandar outro. Não sei. É, faz isso então que a Dani falou, Márcio. Entra, sai e entra de novo. Aí eu mando outro aqui, porque vai ficar bem fresquinho ali em cima, não sei. Isso. É, vamos ver, vamos tentar. E você, Jackson, vai querer entrar, meu vizinho querido? Ó, tá apareceu pra mim, hein? Que coisa, Márcio Nars não conseguiu entrar. Ixi, é, que estranho, né? É, hoje tá meio bugado, que eu também quase não consegui. É aqui que apareceu pra você. Apareceu assim, não foi possível enviar sua solicitação. Pois é, que coisa, né? Aí eu Gente, saí, entrei e deu certo. nossa, ih, meu Deus. É, tava assim, não foi possível. Eu não Ai, consegui achei. entrar. Agora entrou um convite aqui para mim. Espera aí. Entrou. Ê, deu certo. Tá vendo a persistência? A gente tem que superar as adversidades. Obrigado. Tudo bom? Boa noite, Tudo Kelly. bom, Márcio? Boa Boa noite, Dani. noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Conta pra Então, gente, Márcio, o que que você queria contar para a comunidade? Eu não sei, né, se é alguma coisa específica desse livro. O que que você queria comentar de alguma vivência sua aí que você quer compartilhar? sim, sim. Então, o estudo, né, desse livro e dos outros também, né, Poder do Agora, Um Mundo Novo, né, tem sido muito importante, que usando uma frase que o Vitor usou bastante, né, vem reverberar conhecimentos esparsos, né, aqui e ali, juntando tudo, e eu chego à conclusão de que, ao final, sobram só duas ou três coisas, conforme o entendimento, que seria o medo, a fé e o amor, da qual derivam todas as outras. Esse, talvez, na minha opinião, é o verdadeiro conhecimento do bem e do mal, simbolizado desde antigamente no livro Gênesis, que o homem vem alcançando agora. Que ele vem buscando desde lá, mas agora é que está alcançando, né, nessa caminhada. E sobre, mais especificamente, aliás, o apóstolo Paulo também não foi muito bem compreendido quando ele disse: o justo viverá pela fé. É essa fé que ele está falando. Então, no meu caso especificamente aqui, um desses medos, né, mais atuais é o medo de envelhecer. Apesar que, abrindo um parêntese, todos os medos derivam de um único medo. Isso aqui daria para uma outra live, um outro estudo, que é o medo da morte, do desconhecido ou do esquecido, né? E é o medo de envelhecer. Então, nesse sentido, eu quero dizer só uma mensagem aqui da talentosa atriz Meryl Streep. Ela diz que envelhecer não é para os fracos. Um dia você acorda e vê que a juventude ficou para trás. Mas com ela também vão as inseguranças, os medos e a pressa. Você aprende a andar mais devagar, porém com mais certeza.
e você aprende a despedir-se sem medo, aceitar o que fica, envelhecer é entregar, é soltar e é reconhecer que a sua história, né, não está na pele. Sua vida não está na pele, e sim na história que você carrega. Então, isso também se deve, acredito, né, citando o Eckhart Tolle, né, mais contemporâneo, ao apego ao mundo impermanente, né, ao apego às impermanências da vida. Então, é só isso aí. E eu tenho 63 anos só, né? Ó, que legal! Adorei! Nossa, que lindo! Amei que você citou né, esse comentário todo da Meryl Streep sobre o envelhecer. Que lindo! Adorei! Nossa, depois você podia até colocar lá no nosso grupinho da comunidade, por favor, porque eu vou até postar isso, porque é muito bonito, adorei. Não conhecia essa frase dela, que legal. E é bem isso, né, Márcio? Parabéns, muito legal você ter trazido esse olhar, né, de ter ligado tudo ali desde a Gênese, porque realmente, à medida que a humanidade vai podendo entender coisas que ficaram ali como parábolas, né, que ficaram ali, tiveram que ser ditas em códigos, à medida que a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente vai conseguindo entender o significado profundo e eterno, atemporal dessas grandes mensagens, desses grandes mestres, esses grandes sábios aí, né? Então é bem legal fazer essa perspectiva de sabedorias ali ancestrais, né? De conhecimentos aí milenares, e fazer um parêntese, uma troca agora, né? Trazer isso para hoje, né? Fazendo essa ligação com as coisas que a gente vem hoje tendo a oportunidade de enxergar através dos estudos mais contemporâneos, né? Da ciência. Então, poder fazer essa ponte, né? Entre essas sabedorias milenares e o olhar da ciência é muito incrível, enriquece muito e nos fortalece. Aí nos ajuda a sermos mais espertos que o diabo, né? Não cairmos nessa grande pegadinha aí que realmente, né, a velhice, a morte é muito desafiadora para todos nós, né? Então esse é um ponto também bem importante. Então, é só para complementar, eu estou para me aposentar, né? E vou me dedicar só aos estudos agora. Olha aí, que legal! Nossa, que fase boa, hein? Exatamente, merecida, né? Muito bom. Excelente. E é muito bom preencher essa fase com algo que tem a ver com o seu propósito, né? Você vai ter mais tempo para isso. Mas é bem importante, porque senão a pessoa, se ela não fizesse essa escolha, né, com seu bom livre-arbítrio ali, de falar, quer saber como é que eu vou preencher esse tempo que agora estaria livre, né? Poderia a pessoa cair no tédio, cair no vazio, mas não, vou preencher isso muito bem, cuidando mais de mim, da minha qualidade de vida, da minha qualidade de pensamento, da minha qualidade de espírito, né? De estado de espírito. Então, muito bom, muito bom. Parabéns Obrigado. pela sua proatividade aí, né? Isso aí. E obrigada, tá? Pela sua partilha, muito legal. Adorei tudo que você contou, né? Obrigado. Obrigada. E vamos continuar juntos. Vamos continuar juntos e a gente vai continuar estudando o Napoleon Hill, né? Você gostou disso? Que a gente vai continuar estudando? Vocês gostaram? Gostei. Bom, né? Porque, gente, ele é muito necessário, né? Porque senão a gente precisa, sabe, entrar mais. Esses conhecimentos precisam entrar mais. Senão pode passar batido, pode cair no esquecimento. E para a gente usar a nosso favor a lei do ritmo hipnótico, a gente sabe que tem que ser na base da repetição. Então a gente vai agora num outro livro, mas ainda trazendo essa filosofia dele tão fundamental, né? E é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Mais alguém quer falar? Obrigada, então, Márcio. Pode sair, Obrigado. tá? Tchau. Muito obrigada pela sua participação. Gente, acho que nós vamos terminar por aqui, tá? Eu vou mandar notícias direitinho, porque eu tô esperando a minha irmã estar lá em São Paulo e tal. A gente vai ver, porque ela
ela não vai poder fazer nos domingos, mas eu pretendo manter essas lives que eu falei de outros assuntos de saúde, né? Saúde integrativa, outros assuntos interessantes que tenham a ver com o nosso tools. Tô vendo ainda se eu mantenho nesse horário de domingo, ou se eu faço meditação no domingo. Eu vou criar alguma coisa legal agora para novembro, tá? Mas eu vou primeiro ver qual vai ser o dia certinho que eu e minha irmã vamos fazer as lives aqui do tools, porque nessa próxima temporada ainda do Napoleon Hill, né? Então hoje nós estamos encerrando, para quem chegou ali depois, ó, estamos, quer dizer, encerramos já, né, na live passada, que quem perdeu tem que ver, porque foi fantástico. E hoje nós só retomamos aqui alguns pontos, né? E estamos aqui, né, abrindo para quem quisesse vir dar um oi. Mas o pessoal é meio tímido, né? E aí, estamos, né, ainda nessa transição, tá? Mas o livro vai ser Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill. E eu vou dizer para vocês, vou postar tanto no nosso perfil do Tools, como nos stories, como é que vai ser direitinho o dia e tudo mais, tá? A gente vai ter uma nova programação aí em novembro. E é isso, Danizinha, muito obrigada também, né? Quer dar um tchauzinho aí pro pessoal? Se despede aí. Gente, eu agradeço muito, Kel, comunidade, estamos sempre juntos, né? De vez em quando alguém, a Lívia, até a Gustavo, vai falar comigo, eu tô super à disposição aqui, tá, gente? Vamos trocando, que eu acho que essa troca é muito valiosa para todos nós, né? E vamos seguindo junto aí, né? Tô animada já para essa nova temporada. Sim, isso mesmo, vai ser ótimo. Como sempre, né, gente? É muito bom estar com vocês e é muito bom poder ter oportunidade de compartilhar esses insights, né, essa empolgação com esses livros fantásticos que a gente estuda aqui no nosso toolzinho, né? Então vamos seguir juntos, tá? Obrigada. Entrou um pessoal aí meio que no finzinho da live. Oizinho aí para vocês, boa semana para todos, tá? Obrigada pela presença. Dani, muito obrigada, como sempre, a sua participação é muito importante aqui comigo, viu? Eu que Você é agradeço linda. muito, pode contar comigo. Ai, que bom, que bom. Venha sempre. Vamos fazer muitas lives interessantes ainda juntas, tá? Um Sim, com beijo grande, certeza. pessoal. Obrigada, Beijo, Danizinha. Beijo tchau. grande. Tchau, tchau. A gente se fala aí essa semana, tá? Mandarei Tá, notícias. beijo. Tchau, beijo.